Curso Delphi Avançado, Módulo 3, Dominando o MySQL. Bem-vindo. Meu nome é Albert de Barreto Mouta. Sou eu que está ministrando este curso, que está disponível através do site www.alberteide.com. Você pode entrar em contato diretamente comigo através do msn@alberteide.com. O objetivo deste terceiro módulo é ensinar o aluno a usar o conhecido banco de dados MySQL. Após assistir aos vídeos deste módulo, você estará apto a usar qualquer versão do MySQL. Saberá utilizar desde os comandos mais básicos até os mais avançados. Aprenderá também como fazer o controle de usuários no MySQL. Além disso, verá como pôr em prática os conceitos que envolvem Storage Procedures, Triggers, Views, Integridade Referencial e muitos outros usando o MySQL. Conhecerá também diversas ferramentas gráficas que facilitam muito o uso e a administração deste banco de dados. Mãos à obra. O que é o MySQL? O MySQL é um servidor robusto de banco de dados SQL, muito rápido, multitarefa e multiusuário. O servidor MySQL pode ser usado em sistemas de produção com alta carga e missão crítica, bem como pode ser embutido em programas de uso em massa. Segundo a Wikipedia, o MySQL já conta com mais de 4 milhões de instalações. Tem como características mais marcantes a estabilidade e a agilidade. Já foram realizados testes de criação e manutenção de bases de dados com mais de 56,5 milhões de registros, com uma performance formidável. A palavra MySQL é marca registrada da empresa sueca MySQL AB. Um banco de dados é uma coleção de dados estruturados. Ele pode ser qualquer coisa, desde uma simples lista de compras a uma galeria de imagens ou a grande quantidade de informação da sua rede corporativa. Para adicionar, acessar e processar dados armazenados em um banco de dados de um computador, você necessita de um sistema de gerenciamento de bancos de dados, como o servidor MySQL. O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. Um banco de dados relacional armazena dados em tabelas separadas, em vez de colocar todos os dados em um só local. Isso proporciona velocidade e flexibilidade. A parte SQL do MySQL é controlada pela SQL, ou SQL, linguagem estrutural de consultas. MySQL licenças. O MySQL é um software open source. Open source significa que é possível para qualquer pessoa usar e modificar o programa. Qualquer um pode fazer o download do MySQL pela internet e usá-lo sem pagar nada. Se você quiser, você pode estudar o código-fonte e alterá-lo para adequá-lo às suas necessidades. O MySQL usa a GPL, Licença Pública Geral GNU, para definir o que você pode e não pode fazer com o software em diferentes situações. Isso significa que se você quiser distribuir um sistema com o MySQL, deverá seguir as regras da GPL, ou seja, deverá distribuir seus códigos-fontes juntamente com o sistema. Se você precisar embutir o MySQL em uma aplicação comercial, seria interessante adquirir a versão comercial licenciada. No entanto, se seu cliente tiver um servidor Linux, por exemplo, basta você copiar suas tabelas para dentro do servidor e pronto. O Linux já vem com o MySQL e ninguém estará infringindo licença nenhuma. O que você não pode fazer é criar um sistema e, juntamente com o seu sistema, distribuir o MySQL, pois dessa forma teria que distribuir os códigos-fontes do seu sistema também. Para maiores esclarecimentos, consulte o manual de referência na seção 1.4.3. História do MySQL. O MySQL surgiu a partir da necessidade da equipe que criou o SGDB de utilizar algum mecanismo que permitisse a conexão de tabelas criadas na linguagem SQL para um determinado fim. A princípio, o grupo iria utilizar o MSQL, mas logo perceberam que esta ferramenta não era rápida o suficiente para atender às necessidades do projeto. O jeito foi criar uma solução própria. Nascia o MySQL. Quem criou e mantém o MySQL são Michael Montiel-Idenius e David Axmark, atuais sócios e fundadores da MySQL AB, formalmente constituída na Suécia, em Uppsala. O MySQL, apesar de livre e por isto receber contribuições da comunidade, é mantido principalmente por uma equipe de aproximadamente 150 desenvolvedores que são funcionários em tempo integral da MySQL.
No Brasil, há 2 desenvolvedores da MySQL AB. Existe desde 1996. A derivação do nome MySQL não é bem definida. O diretório base e um grande número de bibliotecas e ferramentas dos criadores sempre tiveram o prefixo My por pelo menos 10 anos. A filha de Monte também ganhou o nome My. Qual das duas opções originou o nome do MySQL continua sendo um mistério. O nome do golfinho do MySQL é Sakila. Sakila foi escolhido pelos fundadores da MySQL AB de uma enorme lista de nomes sugeridos pelos usuários no concurso Name the Dolphin. O nome vencedor foi enviado por um desenvolvedor de programas open source da África. Vamos ver agora as principais características do MySQL, iniciando aqui pela portabilidade. Escrito em C e C++. Testado em uma ampla faixa de compiladores diferentes. Funciona em diversas plataformas. Para ver a lista de sistemas operacionais suportados pelo MySQL, consulte a seção 2.2.3 do manual de referência. Suporte total a multithreads, usando threads diretamente no kernel. Isto significa que se pode facilmente usar múltiplas CPUs, se disponíveis. Fornece mecanismos de armazenamento transacional e não transacional. Tabelas em discos baseadas em árvore B, extremamente rápidas, com compressão de índices. Um sistema de alocação de memória muito rápido e baseado em processo. Joins muito rápidas, usando uma multijoin de leitura única otimizada. Tabelas hash em memória que são usadas como tabelas temporárias. Funções SQL são implementadas por meio de uma biblioteca de classes altamente otimizada e com o máximo de performance. Geralmente não há nenhuma alocação de memória depois da inicialização da pesquisa. Comandos e funções. Suporte pleno às cláusulas SQL Group By e Order By. Suporte para funções de agrupamento, como count, distinct, avg, sum, max e min. Suporte para left outer join e right outer join, com as sintaxes SQL e ODBC. Eles em tabelas e colunas são disponíveis como definidos no padrão SQL 92. Delete, insert e update retornam o número de linhas que foram alteradas. Nomes de funções não conflitam com nomes de tabelas ou colunas. Por exemplo, ABS é um nome de campo válido. A única restrição é que, para uma chamada de função, espaços não são permitidos entre o nome da função e o parêntese que o segue. Você pode misturar tabelas de banco de dados diferentes na mesma pesquisa. Segurança, escalabilidade e limites. O MySQL possui um sistema de privilégios e senhas que é muito flexível, seguro e que permite verificação baseada em estações ou máquinas. Senhas são seguras porque todo o tráfego de senhas é criptografado quando você se conecta ao servidor. Lida com bancos de dados enormes. Segundo os desenvolvedores, eles utilizam um servidor MySQL com bancos de dados que contém 50 milhões de registros, e sabe-se de usuários que usam um servidor MySQL com 60 mil tabelas e aproximadamente 5 bilhões de linhas. São permitidos até 32 índices por tabela. Cada índice pode ser composto de 1 a 16 colunas ou partes de colunas. O tamanho máximo do índice é de 500 bytes. Isto pode ser alterado na compilação do MySQL. Conectividade. Os clientes podem se conectar ao servidor MySQL usando sockets TCP/IP em qualquer plataforma. No sistema Windows da família NT, os clientes podem se conectar usando Named Pipes. No sistema Unix, os clientes podem se conectar usando arquivos sockets. A interface Connector ODBC fornece ao MySQL suporte a programas clientes que usam conexão ODBC. Por exemplo, você pode usar o Microsoft Access para conectar ao seu servidor MySQL. Os clientes podem ser executados no Windows ou Unix. O fonte do Connector ODBC está disponível. Todas as funções do ODBC são suportadas, assim como muitas outras. Localização. O servidor pode apresentar mensagens de erros aos clientes em várias línguas. Suporte total para vários conjuntos de caracteres, que incluem Lat1, Big5, o GIS e outros. Por exemplo, os caracteres escandinavos, como o A com circunflexo, ou A com trema ou O com trema, são permitidos em nomes de tabelas e colunas. Todos os dados são armazenados no conjunto de caracteres escolhido. A ordenação é feita de acordo com o conjunto de caracteres escolhido, o modo sueco por padrão. É possível alterar isso quando o servidor MySQL é iniciado. Clientes e ferramentas.
O servidor MySQL foi construído com suporte para instruções SQL que verificam, otimizam e reparam tabelas. Estas instruções estão disponíveis a partir da linha de comando por meio do cliente MyExamCheck. O MySQL inclui também o MyExamCHK, um utilitário muito rápido para realizar estas operações em tabelas MyExam. Todos os programas MySQL podem ser chamados com as opções --help ou --interrogação para obter ajuda online. Além disso, existem diversas ferramentas gráficas para uso com o MySQL, tanto para Windows como para Linux. Ainda neste módulo veremos algumas delas. Tamanho máximo para as tabelas. A versão 3.22 do MySQL tem suporte para tabelas com limite de tamanho até 4 GB. Com o novo MyExam no MySQL versão 3.23, o tamanho máximo foi expandido até 8 milhões de terabytes. Com este tamanho de tabela maior permitido, o tamanho máximo efetivo das tabelas para o banco de dados MySQL é normalmente limitado pelas restrições do sistema operacional quanto ao tamanho dos arquivos, não mais por limites internos do MySQL. Por padrão, o MySQL cria tabelas MyExam com uma estrutura interna que permite um tamanho máximo em torno de 4 GB. Você pode verificar o tamanho máximo da tabela com o comando showTableStatus ou com o MyExamCHK-dv, nome da tabela. Mapa de desenvolvimento do MySQL. Aqui nós vemos algumas características e as versões onde elas surgiram. Unions, na versão 4.0. Subqueries, 4.1. R3, 4.1 para as tabelas MyExam. Storage Procedures, 5.0. Views, 5.0 ou 5.1. Cursores, 5.0. Foreign Keys, são as chaves estrangeiras, 5.1. Já existia na 3.23 com InnoDB. Triggers, 5.1. Full Outer Join, 5.1. Constraints, 5.1. Para ver mais detalhes sobre as características de cada versão, consulte o manual de referência. Transações e operações atômicas. O MySQL Server, versão 3.23 Max e todas as versões 4 e acima, suportam transações com os mecanismos de armazenamento transacionais InnoDB e BDB. InnoDB fornece compatibilidade total com ACID. Os outros tipos de tabelas não transacionais, tais como MyExam, no MySQL Server, seguem um paradigma diferente para a integridade de dados, chamado operações atômicas. Em termos de transação, tabelas MyExam efetivamente sempre operam em modo autocommit igual a 1. Operações atômicas geralmente oferecem integridade comparável com a mais alta performance. Com o MySQL Server suportando ambos os paradigmas, o usuário pode decidir se precisa da velocidade das operações atômicas ou se precisa usar recursos transacionais em seu aplicativo. Esta escolha pode ser feita em uma base por tabela. O projeto modular do MySQL Server permite o uso concorrente de todos estes mecanismos de armazenamento para servir a diferentes exigências e oferecer um ótimo desempenho em todas as situações. Para mais detalhes a respeito dessas diferenças, consulte o manual de referência. O que significa ACID? Um banco de dados relacional tem o propósito de proporcionar um mecanismo eficiente de armazenamento de informações de forma que a sua operação obedeça às premissas ACID, que são atomicidade. O resultado da execução de uma transação é totalmente completado, ou não é executada nenhuma das operações que fazem parte da transação. Ou todas as mudanças têm efeito e são realizadas, ou nenhuma delas é executada. Consistência. A execução de uma transação isolada preserva a consistência do banco de dados. Isolamento. Cada transação não toma conhecimento de outras transações concorrentes no sistema. Durabilidade. Depois de terminada com sucesso, as alterações feitas pela transação do banco de dados persistem. Storage Procedures e Triggers, a partir da versão 5. Uma Storage Procedure é um conjunto de comandos SQL que podem ser compilados e armazenados no servidor. Uma vez feito isto, os clientes não necessitam reescrever toda a consulta, mas podem fazer referência à Storage Procedure. Isto fornece melhor performance porque a query necessita ser analisada pelo servidor somente uma vez, e necessita menos informação para ser enviada entre o servidor e o cliente. Você também pode elevar o nível conceitual tendo bibliotecas de funções no servidor.
No entanto, Storage Procedures aumentam a carga no servidor de banco de dados, já que grande parte do trabalho é feito do lado do servidor e menos do lado do cliente. Um trigger é um tipo de Storage Procedure que é chamado quando um evento em particular ocorre. Por exemplo, você poderia configurar uma trigger que é disparada toda vez que um registro da tabela de clientes for apagado. Sempre que isso ocorrer, uma outra tabela chamada clientes antigos é alimentada com o registro em questão. Instalação do MySQL. A partir de agora, analisaremos a instalação do MySQL em 3 versões diferentes e em 3 sistemas operacionais diferentes. Primeiramente, veremos a instalação da versão 3.23 no Windows 98. Após isso, a instalação das versões 4 e 5 no Windows XP. E veremos também a instalação do MySQL no Linux Slackware. Além disso, veremos os seguintes itens: como manipular dados através do console e de ferramentas gráficas, como importar dados de outros bancos de dados e de arquivos texto, e como exportar tabelas MySQL, como utilizar os tipos de tabelas de campos do MySQL, como encontrar ajuda no manual no caso de dúvidas, como corrigir tabelas corrompidas, como fazer o controle por usuários, replicação, história de procedures, triggers, views e controle de transações, e muito mais. Então, vamos começar.